Olá, querido irmão, que a graça e a paz de Jesus seja com você, com a sua casa e sua família. Espero que você esteja bem na medida do possível. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Estamos falando a respeito dos profetas menores no Antigo Testamento. Na primeira lição nós tivemos a oportunidade de falar quem eram essas pessoas, quem eram esses homens, a forma com que eles eram reconhecidos. E na segunda lição falamos sobre o contexto histórico de cada um deles. E hoje nós vamos direcionar toda a nossa atenção para um desses profetas. E hoje nós vamos estudar e falar um pouco sobre a figura de Oséias. E a lição, ela traz um título muito interessante. O amor supera a dor. E o texto ao qual nós vamos fazer a leitura nesse momento é o texto que está localizado ali no próprio profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, que diz: Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O alvo da nossa lição de hoje, então, é mostrar que, se fomos beneficiados pelo amor misericordioso de Deus, nós devemos também assim agir e ter disposição para agir dessa forma com as pessoas que estão no nosso entorno, à nossa volta. Então, quando nós olhamos para Oséias, nós percebemos que ele vivenciou na experiência conjugal a mensagem que ele mesmo proclamou. Sua história, pessoal, na verdade, passou a ilustrar com profundidade o amor leal que Deus nutre por seu povo, apesar da tristeza, que a infidelidade produziu no coração de Deus. A história dessa traição, ela começou 200 anos antes de Oséias, quando o reino de Israel se dividiu. Nós falamos sobre essa questão da divisão do reino. Então o reino se dividiu e as tribos do norte, ela rebelou-se contra a aliança do Senhor e proclamaram ali a sua independência. Eles fizeram para si um rei, chamado Jeroboão, que não era da linhagem de Davi, e esse novo rei, para evitar as peregrinações ao templo em Jerusalém, que era comum e natural, eles instituíram o culto, ou um culto, a 2 bezerros de ouro, aonde foi colocado um em Betel e outro na cidade de Dan. Você pode constatar isso ali em 1 Reis, no capítulo 12, do versículo 25 em diante. Então a gente percebe através disso que, como uma bola de neve descendo por uma montanha, assim foi o pecado de rebeldia que foi atraindo outros pecados, de tal forma que nos dias de Oséias a situação ela passou a se tornar insustentável. A gente sabe que uma bola de neve ela não começa grande, mas na medida que ela vai descendo pela encosta de uma montanha, ela toma-se proporções gigantescas, e um alto poder de destruição. Então a gente percebe que o pecado foi gerando pecados maiores e rebeldias maiores. E isso acabou tornando a situação insustentável. E isso acabou desencadeando também alguns caminhos de ruína desenvolvidas pelo povo de Israel. E um dos caminhos de ruínas desenvolvidos pelo povo foi justamente a ruína espiritual. Então, nos dias de Oséias, os israelitas haviam se tornado prósperos, ricos, poderosos. No trono estava ali Jeroboão II, filho de uma geração de reis alheios à vontade de Deus. O luxo e a suntuosidade dominavam a mente e o coração do povo. A religião também havia se tornado rica na sua liturgia, mas totalmente pobre no seu conteúdo, pobre na teologia. O sincretismo também tomou conta daquele ambiente, o sincretismo religioso, e passou a ser tolerado. E o zelo também pela palavra de Deus passou a ser ignorado e passou a ser negligenciado. A mistura de religiões passou a ser algo comum e normal. Então os israelitas, eles acabavam agindo como pessoas que tinham um comprometimento parcial, gente que de alguma maneira estavam desenvolvendo uma vida dupla,
que preservava um dia para a devoção a Deus, né? E os demais dias da semana era se permitido a viver dentro de um contexto de ganância e dentro de prazeres, e também dentro de um contexto de idolatria, que às vezes isso se tornava comum no povo de Israel. Nós vivemos também hoje, se formos avaliar, em meio a uma sociedade que ela está em busca de uma religião, mas uma religião acomodada, que de alguma maneira acabe alimentando as suas emoções, sem restringir alguns desejos que são gerados dentro do nosso coração, que são desejos muitas vezes da carne. Mas assim como nos tempos bíblicos, também a religiosidade, ela era uma religiosidade desacompanhada da integridade, como nós vemos hoje dentro do contexto de sociedade que nós estamos vivendo. Um contexto de religiosidade onde desacompanha, né, ou é desacompanhada da integridade. E é tida aos olhos de Deus, se nós formos avaliar, uma espécie de prostituição espiritual. E você pode localizar aí o texto ali em Oséias, no capítulo 5, no versículo 4. Então, a gente percebe dentro desse contexto, na vida de Israel, uma espécie de dupla personalidade. Então, ele se corrompeu também os conceitos de moralidade, corrompeu os conceitos de espiritualidade. E passou a viver longe da verdade e do conhecimento de Deus e do amor leal que Deus tinha para com o seu povo. Então eles perderam a capacidade também de discernir entre o santo e entre o profano, entre a virtude e entre também a vergonha, entre a liberdade e a libertinagem. Então a gente percebe com tudo isso que Deus abomina as declarações de fé que são produtos só de lábios, e muitas vezes lábios impuros. Tampouco ele vai aceitar então esse tipo de culto daqueles que consciente e deliberadamente se entregam à imoralidade e à carnalidade. Oséias então não se contendo, né, ao presenciar tantos cultos imponentes e cheios de rituais oferecidos por um povo que descaradamente desprezava a Deus, desprezava os mandamentos também de Deus e a integridade moral, ele pronunciou a mensagem de desabafo, que foi justamente a mensagem que nós lemos no capítulo 6, no versículo 6, quando ele diz: misericórdia, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então a gente percebe também dentro da lição de hoje que um dos caminhos desenvolvidos pelo povo de Israel foram os caminhos da ruína moral. Os efeitos daquela sociedade corrompida se fizeram sentir na alma do próprio profeta e também dentro do seu lar, né? Oséias, ele experimentou no peito uma amostra da dor que o Senhor sentia ante a infidelidade do seu povo. Então aqui, nesse livro de Oséias, e no início dele, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver aqui duas interpretações aceitáveis para esses primeiros versículos, né? A primeira interpretação sugerida é que Oséias ele casou-se com uma mulher de passado maculado, né? Manchado, por orientação divina, dando-lhe ali a oportunidade de um novo recomeço, uma nova vida, que Deus poderia estar mostrando que o amor dele pode cancelar o passado, como pode restaurar o presente e também modificar o futuro. A segunda interpretação é que Oséias estaria, na verdade, fazendo uma reflexão madura alguns anos mais tarde, entendendo que Deus o conduziu a esse relacionamento, mesmo sabendo que Gomer, que era sua esposa, viria a se tornar uma mulher leviana. Nesse caso, estaria desejando que o profeta compreendesse plenamente o teor de sua mensagem e também do seu sentimento. Então, qualquer que seja aí a interpretação, o fato é que Oséias passou a vivenciar a mensagem que ele mesmo proclamava.
Na infidelidade de sua esposa, ele pôde ilustrar o adultério espiritual dos israelitas com o Deus Baal. Nós podemos ver ali no capítulo 2, no versículo 8. O Senhor tratava Israel qual esposa amada, né? Oséias 2, 19, 20 vai mostrar isso aí. Mas Israel, ele preferiu, né, buscar os favores e os prazeres de um outro Senhor, de uma outra divindade, que foi o próprio Baal, né? Que significa Senhor, que significa possuidor e marido. Sim, se a gente for analisar aqui, Oséias ele sentiu na própria pele o que passava no coração de Deus. Ele percebeu que, assim como Gomer deixou-se seduzir pelas atrações mundanas e pelos benefícios materiais que poderia obter com a sua leviandade, Israel também trocou seu compromisso com Deus e a pureza da vida espiritual, que era a união com Deus, pelos benefícios materiais oferecidos pelos amantes satânicos, os deuses pagãos dos povos ao redor. Então, quem não se mantiver no compromisso com o Senhor, a gente percebe que terá dificuldades em manter-se íntegros nos demais compromissos assumidos. O caminho da ruína moral, ela passa justamente pela infidelidade espiritual. Por isso que gosto do que está escrito ali em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando diz: o justo viverá da sua fé. Uma tradução interessante que a NVI traz, que é que o justo viverá da sua fidelidade. Então, outro caminho de ruína desenvolvido pelo povo de Israel foi os caminhos de ruína da restauração, né? A gente percebe que, apesar de toda a rebeldia, de toda a idolatria e de toda a imoralidade desenvolvida pelo povo, Deus não desistiu de amar o seu povo. Israel havia chegado a uma espécie de fundo do poço. E se não fosse o imutável amor de Deus, o imutável amor divino, já nenhuma esperança restaria para esse povo, né? Restaria para o povo de Israel. Gomer também chegou ao fundo do poço, se você for ler o texto bíblico, vendendo-se por favores, né, sexuais, a fim de pagar as suas dívidas de boemia. Então o profeta, ele tendo aprendido a amar segundo o amor de Deus, se dispôs também a procurá-la e saldar as suas dívidas. Ele resgatou a sua liberdade e a trouxe de volta para casa. Então Gomer perdeu temporariamente seus privilégios, mas ela foi perdoada. Então Deus restaura o caído, movido por seu intenso amor, mas não faz vista grossa ao pecado e à falha cometida. Então, para haver restauração, é necessário também que haja correção. E Deus corrige a quem Ele ama. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, traz tais afirmações. E a correção de Deus, segundo as palavras do profeta, viria pelos braços da própria Assíria, do Império Assírio, né? As tribos do norte, elas perderiam por muito tempo sua identidade nacional, sua pátria e a sua intimidade com Deus, a quem tantas vezes desprezaram. Este seria o preço da infidelidade. Então Oséias, ele conclamou o povo ao arrependimento e à confiança na promessa que Deus, por seu imenso amor, há de perdoar todo o coração sinceramente arrependido. Então ele ilustrou a realidade do perdão divino através do perdão exercido em favor da sua esposa Gomer. O amor humano triunfou e o amor divino triunfará ainda mais. O caminho da restauração moral e do reavivamento espiritual deve passar invariavelmente pelo arrependimento. Por isso que eu gosto e faço citação muito da primeira carta escrita por João, no capítulo 1, no versículo 9, quando ele disse: confessamos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente percebe aqui que da mesma forma que quem possui o amor de Deus deve estar disposto a perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem, que confessarem e se afastarem do mal um dia praticado muitas vezes contra nós. Então, assim como o próprio Cristo disse ali em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 em diante, onde ele fala da oração, ensinando a oração aos seus discípulos, onde ele diz que nós devemos perdoar, assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido. E a conclusão dessa aula de hoje é que a vida de Oséias, ela tornou-se sua mensagem. Nós falamos isso no período da lição. Essa sua tragédia, ela espelhou a tragédia de um povo por intermédio dele. Deus chama de volta os desviados. Como chamou no passado, ele continua chamando nos dias de hoje, oferecendo-lhe graça, oferecendo-lhe perdão e oferecendo também misericórdia e oferecendo também uma nova oportunidade. Então Oséias trouxe uma mensagem ousada para os seus dias, e ainda é nos dias de hoje, ofertando graça em lugar de vingança, estendendo a oportunidade de salvação até os mais desprezíveis das criaturas. Finalizando, o ministério de Oséias, ele assemelha-se aos dos evangelistas dos nossos dias, possuindo os pecadores rebeldes e os persuadindo, na verdade, tendo a oportunidade de trazer e fazer com que a palavra alcance os corações e fazer com que essas pessoas que se tornaram filhos pródigos possam retornar à casa do Pai, que com amor os aguarda de braços abertos. Essa é a mensagem que nós temos através dessa lição. Deus está sempre disposto a nos receber de volta, a nos perdoar, a derramar graça sobre nós e nos dar uma nova oportunidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, e que nós possamos refletir sempre no título dessa lição de hoje, que fala justamente sobre o amor que supera a dor. Que Deus te abençoe, te guarde. Em nome de Jesus. Amém.